Olá, pessoal, e hoje aqui no Papos no Salão eu tô com essa querida Daniela Gontijo, nada mais, nada menos do que CEO, me corrija se estou errada, CEO da Louis Vuitton da América do Sul. Escritório aqui no Brasil, mas você cuida de toda a América do Sul. Exatamente. Fê, super obrigada pelo convite, obrigada por esse momento, né, de pós-trabalho, literalmente. Sair do escritório e poder bater esse papo com você no salão. Gente, eu tô me sentindo super privilegiada, porque a gente tá começando a introduzir a gente falou bastante sobre medicina e agora a gente vai entrar com moda. Então eu recebi a Camila e hoje estou recebendo você e a gente vai falar sobre mercado de luxo, sobre posicionamento de marca e sobre as mulheres no poder, porque aqui as mulheres estão no poder. Eu vou secar o cabelo dela por conta do barulho do secador, eu vou secar e já volto com esse bate-papo. Mulheres no poder, tudo bem? Tudo bem. Dani, então me conta um pouco. Primeiro eu quero saber como você encontrou o JK Hair. Então eu encontrei bem interessante. Quando eu vim trabalhar na Vuitton no escritório, porque eu comecei, bom, aí depois eu volto, né, no Cidade Jardim, mas eu vim para cá em 2018 e eu não morava aqui no bairro, eu morava no Morumbi ainda. Então eu tive que sair explorando e ver algum salão, né, para fazer a mão, uma escova, porque eu não tinha como ir para o Morumbi e voltar. E aí eu estava andando aqui, vindo almoçar, eu falei assim, nossa, que salão legal. Aí eu entrei aqui, te conheci, vi uma pessoa agitada, aí eu vi falando Fernanda, eu falei, será que é ela, a Fernanda do Fernanda Freire? E aí eu entrei aqui, assim, fui ficando, já desde 2018 eu sou sua cliente. Caramba! E só agora você me convidou para um vídeo. Veja que eu tive que, fazer muita coisa para ter esse lugar. É, filha, é babado. E me fala, como você iniciou sua carreira? Você já iniciou assim, a toda poderosa, o Diabo Veste Prada? Não, até porque o Diabo Veste Vuitton. Então, ou pode até o Diabo vestir Prada e Deus vestir Vuitton. O que você acha? Acho que fica bom, né? Fica bom. Não, eu comecei, na verdade, minha carreira como vendedora de uma marca nacional em 1999. Mas antes disso, eu joguei vôlei federada na Hebraica por alguns anos. Eu fiz um teste, joguei como militante, participava de campeonatos paulistanos, assim, era bem sério mesmo, eu era federada, né, que é como chama. E aí, por uma questão pessoal do divórcio assim dos meus pais, eu fui trabalhar para ajudar minha mãe mesmo, esse foi o intuito. Entreguei currículo, comecei como vendedora lá na Elos do Shopping Eldorado. Nossa. E dali eu fui crescendo, fui tendo algumas experiências. Minha primeira oportunidade como gestora foi com 17 anos de idade, na loja do Vila Lobos, da Elos. Eu abri aquele shopping, ele abriu há muitos anos atrás já, e eu fui gerenciar aquela loja sem ter ideia nenhuma de como fazer isso, porque imagina, com 17 anos, eu já até tinha uma experiência de vida por conta de tudo que eu estava passando na minha vida pessoal. E o esporte também te traz pilares muito legais, né? Assim, de muita resiliência, resistência, trabalho em equipe, começar a separar a sua performance de quem você é. Então, você ainda é uma boa pessoa quando você não ganha a partida, né? Então, isso também me ajudou bastante. Mas aí, dali, assim, foi quando eu fui entendendo que o retail era uma possibilidade. Lembrando que agora todo mundo conhece, né? O Shopping Cidade Jardim, o JK. Sim. Na minha época não existiam esses shoppings. Então, o trabalhar em loja, né, que é como hoje fala, de uma maneira mais conhecida no retail, que é o varejo, era visto como uma posição para, enquanto você não sabe o que fazer direito, você ia trabalhar numa loja do shopping, ia trabalhar como extra, às vezes de final de ano, fazia um dinheiro até que você achasse a sua profissão. Então, para mim, eu fico muito orgulhosa de ter visto toda essa transformação do retail, né? Desde que ele era só de marcas nacionais, você não tinha as marcas internacionais com esse peso, você tinha famílias ou pessoas que tinham licença para operar essas marcas de luxo, nem a operação era direta antes.
marcas nacionais, então era uma época que predominava Fórum, Triton, a própria Elos, não tinha esse mercado tão desenvolvido, e ele começou a se desenvolver a partir de 2008, né, com força. Então, na verdade, eu vi todo esse acontecimento. Nossa, que eu zero sabia. Então, quer dizer, de vendedora do shopping a CEO da Vuitton. Então, ó, gente, quem tá no shopping, por favor, foco que dá certo. E sabe uma coisa que era interessante? Porque eu nunca tinha sido vendedora. E quando eu comecei a vender, eu falei, como que faz isso, né? E é parte da minha personalidade estar sempre sorrindo. Eu adoro música. Então, imagina, a loja, além de ser um ambiente bonito, tá sempre tocando música. Então, eu estava sempre lá, não sei o que, animada. E aí, acho que o fato de eu estar sempre sorrindo, todas as pessoas entravam e vinham na minha direção. Isso foi algo que eu tentei sempre manter, assim, uma energia leve, sorridente, porque a gente trabalha com sonhos, né? Você aqui também trabalha com sonho, com autoestima. Então, eu acho que ter isso como parte da minha personalidade me ajudou muito. Mas, claro que foi uma jornada assim que eu não imaginava, que eu ia, né, de uma família de classe média, trabalhando no shopping, ia chegar nessa posição. Mas eu acho também que, como mulher, assim, eu aprendi a pegar todas as oportunidades que apareciam. Acho que o fato também de eu ser minoria na minha casa, eu tenho 4 irmãos homens e o meu pai. Então, a figura masculina nunca me intimidou, assim, num sentido. Eles eram meus amigos, era com quem eu brincava. E isso, de uma certa forma, até para ter ido por esporte, ter sempre também os homens ali, né, o campeonato masculino, feminino, eu nunca me senti intimidada. Eu sempre via eles como normais, assim. Então, acho que também eu pegava as oportunidades e nunca me achei inferior a eles. Talvez isso também tenha ajudado, né, na maneira de pensar. E você também sempre estudou muito, correu atrás, né? Eu acho que além, assim, do trabalho, às vezes, obviamente, as pessoas te conhecem e elas querem saber o que você fez para ver se tem algum atalho, A né? receita do sucesso. A bala de prata. É muito interessante. Que e não eu existe acho bala que de prata, né? E o que eu sempre falo, o que é seu verdadeiramente é o talento. Porque a posição, quando você trabalha para uma empresa, você pode ser demitido, você pode querer sair, mas o talento é seu. E o talento, ele vem de experiência de vida, de você buscar aprender na parte teórica, aprender com o seu mercado. Então, eu acho que eu sempre fui muito inquieta. E na primeira oportunidade financeira que eu pude, que nem sempre foi uma condição que eu pude ter acesso, pagar o MBA que eu sonhava fazer na FGV. Foi o primeiro MBA que eu fiz, eu terminei outro agora. Mas era um sonho de querer fazer uma instituição bacana, ter acesso àquele nível, né, de educação em um MBA, conhecer essas pessoas para trocar. E até hoje eu sou amiga dessas pessoas, nós temos um grupo no WhatsApp. Aquilo para mim foi transformador. Porque quando sua mente vai expandindo e vai acessando outras ideias, você começa a ser mais humilde. Por mais, às vezes, incongruente que isso pareça, né? Quanto mais você aprende, mais você vê o quanto tem para aprender. Mas, ao mesmo tempo, isso não te deixa inseguro, isso te deixa numa humildade confiante, eu diria, sabe? Determinado. De falar, ok, se não tem erro, não tem fracasso, tem aprendizado. Se eu aprender com cada experiência, esse é o caminho. E, então, eu acho que foi dessa forma assim, que eu fui seguindo. Eu nunca... Quando eu saí da Burberry, que era a empresa que eu estava antes da Vuitton, e antes dela eu trabalhei na Nespresso, foi muito desafiador de poder ensinar as pessoas a valorizar o café gourmet, porcionado, com um valor agregado muito mais alto no país do café. E aí depois você vem para uma marca Burberry, né, que é uma marca, a única marca de luxo que é conhecida mundialmente por uma peça de roupa e não de acessório, que é o trench coat. Então, como você ensina as pessoas a valorizarem, usarem o trench coat num país tropical? Então, acho que sempre eu desenvolvi essa capacidade de navegar e de achar o copo sempre meio cheio, assim. Não, e o bacana é que você viu toda essa transição, né? Sim. Que antigamente, eu acho assim, que o mercado de luxo continua sendo mercado de luxo, mas tem uma acessibilidade. Hoje em dia está mais acessível. Por exemplo, você quer comprar uma roupa da Vuitton, você vai lá passar 10 vezes no cartão, qualquer um pode ter. Não é o meu caso, porque eu ainda não tenho com a sua pão dura, mas vou comprar qualquer hora dessa. Vai, com certeza. Todas as que eu uso é que eu pego emprestado dela. Sempre vai poder. Mas sabe o que eu acho? Que hoje as marcas,
falando um pouco, né, do mercado de luxo, assim, antes de eu entrar, como foi minha trajetória rapidamente na Vuitton, as marcas estão indo mais para um caminho de experiência, mais do que o produto. O produto ele acaba sendo uma consequência do que aquela marca comunica como valor. E eu acredito que, especialmente, né, após a pandemia, foi uma oportunidade de a gente revisitar muitos valores, né, humanos também. Então, você começou a ouvir falar de diversidade, equidade e inclusão, você começou a falar sobre environment, social e governance. Agora tem o outro E, né, que é economic, environment, social governance. E hoje empresas falando não só de D&I, né, diversidade, equidade e inclusão, e belonging, que é o senso de pertencimento. E eu acredito que todas as marcas abraçaram mais esse conceito de atender as pessoas primeiro como seres humanos. Então, né, não é B2C. Eu gosto muito de uma pessoa que falava que era H2H, que é human to human. E aí todas as marcas querem oferecer um estilo de vida, valores, né? Então a Vuitton, ela é da arte de viajar, o DNA dela é a arte de viajar. E todo mundo viaja para onde quiser. Viagem é uma jornada mental, física, de desejo. Então, eu acredito que após a pandemia o mundo todo revisitou esse conceito do que é o luxo, ou do que é o cliente do luxo. E eu acho que esse conceito está muito mais elevado e muito mais refletindo um estilo de vida, o que você aprecia, porque eu acho que o luxo ele tem um comprometimento com a excelência. A excelência no produto, nos materiais utilizados, na confecção, na capacidade de desenhar. Então, quando as pessoas querem o excelente, ou elas querem se conectar com a excelência, elas buscam luxo, não só um posicionamento. Eu tenho algo que custa caro. Eu vejo essa mudança na forma que as pessoas consomem, gastronomia, hotelaria. Então, isso você vai vendo que existe cabeleireiro. Não é só vir aqui, porque lavar o cabelo e secar, você quer ser cuidado. Então, para mim, eu saí agora até sexta-feira, 7h30 da noite. Eu não quero ter que chegar em casa e ter que lavar e secar o cabelo. Eu quero vir aqui, encontrar minha amiga, bater um papo, dar uma relaxada, aprender, inclusive, por exemplo, em uma das vezes que eu vim aqui, você me ensinou uma informação que foi muito relevante, porque eu não conhecia, eu não sou uma heavy user, né, como eles falam de Spotify. E você me falando da Ana Castela, eu falei, gente, quem é Ana Castela? Eu sei que ela é gigante, ignorância é a minha, e você me mostrou. Na semana seguinte, eu estava em uma roda de conversa, alguém falou, pois é, e aquela música dela? Então, foi muito legal que você mostrou. Eu falei, poxa, era algo que eu não sabia, era um segmento do mercado que eu não estava conhecendo ali quem eram as grandes pessoas, né? Então, é muito divertido e é leve. E eu acho que essa troca, assim, é muito interessante pra gente. Então, eu venho para ser cuidada, né? Não para fazer uma escova. Exato. Hoje em dia é isso. Tem gente que foca muito no luxo da estrutura. Não que não precise ter. Lógico que um salão bonito conta muito, mas tem que ter a experiência, tem que ter um bom atendimento. Isso não só em salão, em qualquer lugar. Porque às vezes você vai comprar uma coisa numa loja e você sai de lá irritada porque a pessoa te tratou mal. Então, assim, você acaba perdendo o seu dia por conta de uma pessoa que não estava bem, não fez o trabalho dela bem, e isso afetou na sua vida. Então, eu sempre falo para as meninas, salão, aqui na Vila Olímpia tem um monte. Milhares. Então, o que vai nos diferenciar do outro? Sabe o que te diferenciou e me faz ser leal? A sua flexibilidade, porque é muito desafiador para mim, às vezes, ter um horário, porque as coisas acontecem, né? Eu reporto para Nova York, a empresa é francesa, então são muitos fusos horários. Eu tenho 140 pessoas reportando para mim em 4 países diferentes. Então, às vezes, eu realmente quero cumprir um horário e surge alguma demanda urgente. E às vezes, então, para eu falar, nossa, 4 da tarde, sei lá, eu invejo pessoas que conseguem marcar, assim, nossa, toda quarta, 4 da tarde eu vou fazer minha unha. Eu invejo essa pessoa, não consigo ser essa pessoa. Então, às vezes, eu te ligo com 1 hora de antecedência. Fê, posso ir aí fazer a mão e uma escova? 10 minutos. E você nunca me falou não. Posso ir? Aí eu falei, vem. Aí eu falei pra ela, põe aí daqui 1 hora. 10 minutos ela chegou. Falei, gente... Mas porque não é porque eu me acho mais importante do que qualquer outra cliente, não é. Pelo contrário, eu tenho tantas pessoas que eu tenho que atender que às vezes eu não consigo me atender ou ter uma previsão ali de horário. Então, esse, por exemplo, além da qualidade do serviço,
é um fator que me fideliza, porque me ajuda muito a eu conseguir, né, Falar fazer... que a gente não existe não, a gente sempre tem. Eu já mando direto para a dona, eu falo, Fê, posso ir? E ela nunca me fala não. Então, isso também é uma questão que no meu mercado também é muito importante. Eu acho que a flexibilidade dos profissionais com os clientes, com a equipe mesmo, né, interno, sempre contribui, porque todo mundo tem desafios. Que assim. a gente tem que entender que nós, quanto vendedores, profissionais, a gente está aqui para servir. Então, se quando você precisa eu não posso te servir, algo está errado. E quando você trabalha com serviço, que é um ponto importante, que é o seu caso e o meu, porque eu trabalho muito mais com a experiência, né? O produto é até uma simbologia, óbvio que você quer o produto. Mas, né? O serviço, mas você tem uma expectativa de um serviço, né? Quando você entra numa loja da Vuitton, óbvio. E é todo o nosso prazer, assim também, né? É uma honra poder servir as pessoas e os clientes e fazer parte daquela memória que tem tantos significados para cada pessoa. Porém, quando você faz esse processo de servir, eu refleti sempre muito por que eu sempre tive sucesso em fazer isso. Porque servir, para mim, sempre foi um lugar de muita força e não de fraqueza. Então, às vezes, as pessoas que servem, se isso você se vê numa posição passiva, eu acho uma honra. Eu gosto mais de servir do que ser servido. Então, eu acho que isso também é como você vê. Eu acho que é você poder oferecer para o outro uma memória eterna através do serviço. Né? Vamos dizer, igual a outra vez que eu vim aqui. Você estava fazendo uma noiva. Você fez parte de uma memória eterna para aquela pessoa. Esse é o poder de servir, de fazer parte. Eu também já tive oportunidades de fazer parte de memórias eternas através do produto, mas parte daquele momento. Então, eu acho que é muito maior assim, o papel que a gente tem, é muito poderoso. Então, por isso que eu me orgulho sempre muito, desde ter sido vendedora, até hoje estar na posição, é porque hoje eu sirvo as minhas equipes enquanto líder. Eu quero entender como que eu posso ajudar na performance e na carreira deles e fazer a empresa atingir os objetivos dela. Então, eu estou servindo dos dois lados, Exato. Se você parar para pensar. E eu gosto muito disso. É a parte que eu mais gosto, de servir mesmo, em tudo. Mas quem normalmente tem sucesso e êxito, obviamente sempre existirão exceções, mas são profissionais que, até refraseando, eu acredito que as pessoas que são felizes nesses segmentos, ou elas conseguem criar conexões genuínas e verdadeiras, porque elas realmente sentem orgulho em servir. E nós, como boas mulheres no poder, gostamos de servir. Sim. Mas não servir... Não é uma posição passiva. A mulher é sempre colocada em uma posição passiva. Porque servir é servir o jantar para o marido, não. Não, mas olha como a figura da mulher que a Disney coloca. A Bela Adormecida, né? É uma mulher passiva que não toma decisão e o príncipe vem acordar. A Cinderela, né, do sapato. Deixa eu ver se você cabe nas minhas expectativas, né? Essa é a metáfora do sapato. Então, existem muitos pensamentos do inconsciente coletivo que é projetado. Então, você luta como uma força inconsciente, não só de homem, mas de mulher também. De mulher também. E não é, então, quando a gente fala disso, é muito forte. Então, quando eu fui entendendo que existia um caminho para eu chegar na Vuitton em uma posição dessa, por exemplo, no meu cargo, nessa posição na América do Sul, eu sou a primeira mulher. Então, só tiveram 2 brasileiros, né? A pessoa antes de mim era um brasileiro, mas homem. Eu sou a primeira mulher. E o que é interessante é que quando as mulheres ou o sistema dá oportunidade para a mulher, tem um efeito muito interessante, porque isso encoraja todo mundo. Porque não é só a mulher, é a pessoa preta, é a pessoa que talvez não tenha uma super formação em Harvard e tudo, e que acha que aquilo vai determinar o futuro dela. Eu acho que eu posso ser um exemplo nesse sentido, de que com 28 anos... Eu aprendi a falar inglês fluente, eu não tive a oportunidade de morar fora. Tem 40, ainda não aprendi, tá? Eu fiz o meu MBA, o primeiro, em 2011, né? Então, eu estudei por um período que eu não tinha acesso à educação privada em escola pública. Depois, eu pude voltar para a escola privada. E eu sempre pensava assim, se o que eu tiver acesso, eu fizer o meu melhor,
e alguém que tem acesso a uma coisa melhor não aproveitar, eu vou estar competitiva, eu vou ser competitiva. E aí isso todo foi o meu mindset. E quando eu podia, eu investia no melhor. Então eu fui fazer o meu MBA na GV, eu fiz agora um segundo MBA no IESE, que é uma faculdade de business número 1 internacional. Só que é um processo. E fora isso, eu fui abraçando toda a oportunidade de aprender livro. Hoje a gente está muito viciado em ficar vendo vídeo, TikTok. A gente tem que encontrar uma hora para ler, para elaborar ideias, para criar um senso crítico das coisas. E eu acho que a gente, às vezes, está com um pouco de preguiça de fazer isso, de buscar atalhos. E tem pouco conteúdo educativo. E buscar atalhos. Então, você pode, sim, olhar vídeos no YouTube. Ontem, por exemplo, eu cheguei em casa, sempre faço lá o meu skincare. E aí eu aproveitei para tentar entender do aspecto técnico o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Porque foi um desastre climático que poderia ter sido evitado. Então, mas ao invés de ficar repetindo isso, o governo não faz nada, eu fiquei assistindo vídeos de pessoas, porque eu não sou uma pessoa técnica nesse aspecto de previsão climática, engenheira, enfim, para entender um pouco mais, para não ficar só repetindo o que eu estou vendo no Instagram. Porque é óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte, mas eu acho que também, poxa, deixa eu entender o que é o El Niño. Porque o que a Amazônia tem a ver com esse escoamento da água que só pode chover no sul? Por que a água não consegue se movimentar a chuva? Por que não tem esse deslocamento? Por que a chuva não chega no sertão, lá na minha terra, que precisa chover? Como indivíduo. Então, eu acho que também o tempo pode ser balanceado para ter fun, para se divertir, para ter leveza. É um momento de um escape, né, psíquico também. Mas também pode ser educativo dessa forma. Exato. Aprender, poxa, ao invés de eu ficar repetindo e ver todas as situações, como é que eu vou me informar para eu poder também, no meu voto, na minha escolha, contribuir, ter mais consciência de quem eu vou votar. Eu vou votar, talvez, em políticos, em coisas que não tenham pautas ambientais? Será? Então, eu acho que essa é a combinação também de usar o nosso tempo com mais inteligência. Exato. Eu estou, assim, muito feliz de você estar aqui. E, assim, você falou de educação, vou voltar um pouquinho na educação. Eu não sei se você sabe, mas eu acredito que eu nunca tenha falado no Instagram. Eu estudei até a 7ª série, não estudei mais, então não concluí, então nem ensino médio aí, não tenho. Mas quando eu descobri que eu queria ser cabeleireira, eu fui atrás de todos os cursos e hoje eu tenho formação em grandes academias internacionais de visagismo. Todas as grandes, maiores academias, a única que falta eu vou fazer em 2025, que é em Paris. Então, assim, não é porque eu não tenho formação, às vezes as pessoas, eu recebo direct, mas você tem formação. Falando assim, os português aí, falou então, né, o português a gente vai aprendendo no dia a dia. Mas eu fui atrás do que eu queria, então, assim, eu não tenho faculdade para ser cabeleireiro, né? Então tem tricologista, visagista, mas para ser profissional cabeleireiro não tem. Então eu fiz todos os cursos, fui atrás das grandes marcas, L'Oréal, Wella, Kerastase, para entender as marcas, para sempre trazer o melhor para minha cliente. Então assim, eu estou na Vila Olímpia há 24 anos, conheço a Vila Olímpia desde o começo dela. Então assim, eu sempre busquei trazer o melhor, mesmo não sendo o salão mais caro, mas sempre querer oferecer para minha cliente o que o salão mais caro oferece. Então, assim, eu acho que isso também me fez crescer na minha profissão. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho faculdade. Muitas áreas, a área de serviços, não é preciso você ter uma faculdade, basta você querer fazer e aprender. O que você quer oferecer para a sua cliente. Mas você não fez a formação acadêmica tradicional, mas você fez uma formação na sua área. Todas as especializações. Isso é interessante também. Como eu já venho aqui há muitos anos, o seu comprometimento em oferecer uma experiência boa é tão verdade que cada vez que eu venho tem uma parede pintada ou um quadro novo, você é muito inquieta nisso, ou tem uma planta, ou ela mudou a cadeira. Você realmente não é uma pessoa acomodada nisso, né? Você se importa em o salão estar cuidado, em estar bonito, e isso é perceptível. Cada vez que eu venho é muito interessado. Pintou, mudou o quadro, eu pergunto. E é uma coisa que eu acho que é muito desse seu olhar em querer oferecer o melhor para você, para o ambiente que a sua cliente, né, passa ali o tempo da experiência dela.
Isso é muito verdade, que cada vez que eu venho tem alguma mudança. E eu venho assim toda semana. Toda semana. Ou o café melhorou, ou tem um cappuccino, ou tem uma bebida nova. Ou ela coloca alguém aqui para fazer alguma ação. Você é muito... Eu amo eventos. Assim, inquieta no sentido positivo, né? E isso talvez é o que fez você chegar até aqui. Então, eu acredito também que as jornadas são individuais. Não existem jornadas que você copia. Tem como você se inspirar. Mas eu, até hoje, não conheci um atalho. Você pode orar, mentalizar, fazer aquelas, sabe, mentalizações, sei lá, técnicas disso. Super funciona, mas existe uma parte que você precisa executar. Você precisa fazer a sua parte. Então, por exemplo, eu adoraria poder delegar para alguém ir na academia para mim. Infelizmente, não é possível delegar. Então, eu posso ir lá ler, ver vídeos sobre academia, mas eu preciso ir. Então, existe, acho que, em uma parte que a gente precisa se implicar no que a gente quer fazer. Então, eu quero aprender isso, quanto eu vou realmente me dedicar? Ou quanto eu vou falar que o mercado está difícil, que a situação está difícil? Sempre foi difícil. E você conseguiu abrir esse salão, entende? Então, E não foi fácil, não foi da noite para o dia, eu não ganhei na Mega. Sim. Não me associei em nenhuma organização criminosa. Foi só o trabalho duro mesmo, né? E eu fui numa palestra esses dias que chama A Trinca, que é do Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel J. E o Joel J falou uma coisa para mim que fez total sentido, que ele falou, galera, não existe bala de prata. Então assim, não existe bala de prata. O negócio quer, corre atrás. Performance, alta performance. Eu falei, vou atrás dessa parada aí, que eu quero alta performance. Então, olha a sua inquietude. Você já está com o seu salão. Já tem o seu nome ali na porta, né? Fernanda, a última vez que eu vi é JK by Fernanda Freire, que eu brinco com você, cadê a dona proprietária do salão? E ainda assim, você quer entender como você pode ir além, entende? Você podia já estar acomodada. Não é da sua personalidade. Então, eu acredito que esse espírito de curiosidade, de querer se implicar, de querer fazer a sua parte é o que te trouxe até aqui, é o que me trouxe até aqui. Esse eu acho que é o ponto em comum na nossa história. Não é sobre o que eu estudei, o que eu tenho, sobre o que eu não tenho. É sobre a minha força de vontade de usar as oportunidades que aparecem da melhor forma possível. E entender que a vida é um aprendizado até o último dia. Se você achar que eu estudei isso, aquilo e eu estou pronta, a tecnologia vai mudar. O que as pessoas esperam após a pandemia, por exemplo, o nosso comportamento enquanto indivíduo e enquanto consumidor mudou muito. Então, se você não abraçar o que as pessoas desejam hoje, você não vai levar a sua empresa para ter sucesso. E para isso é preciso ter uma escutativa, um olhar curioso, humildade, porque quem acha que sabe tudo, a humildade, para mim, ela é antagônica à curiosidade. Porque a curiosidade, ela vem assim, o que está acontecendo? O que tem aí que eu não sei? O que mais eu posso saber? Entende? Então, quando a pessoa ela é curiosa, em geral, ela é humilde. Porque ela sabe que ela não sabe tudo. Mas é uma humildade com potência, não uma humildade passiva. Essas crenças limitantes, às vezes, que as pessoas colocam, eu falo, mas por que ser humilde é uma coisa fraca? Por que a gente conectou humildade com fraqueza? Né? Por que a gente colocou que ser seguro, falar alto, tudo demonstra conhecimento? Eu tenho muitas pessoas que falam bem, mas são seguras, mas que são pessoas bem rasas também. Então, eu acredito, por exemplo, se você tivesse o seu nome aí na porta e não fosse uma excelente cabeleireira, você não ia entregar o serviço. Então, tem uma parte que não adianta só ter o marketing, só ter a estratégia, você precisa entregar. Então, se você não cortar bem o cabelo da sua cliente, ela não vai voltar. Entende? Que tem uma parte que depende do talento para você ter o cliente de volta. E é isso que eu acho que as pessoas estão dedicando pouco tempo. Como eu melhoro o meu talento, que é o que vai fazer o cliente voltar. E não só o marketing, tudo. Hoje é muito marketing. Você pode ter o marketing, o Instagram, estratégia, como eu vou fazer. Você toda hora está fazendo alguma coisa e me fala, gente, me dá até... Eu fico cansada de escutar. O que você fala, eu fiz a parceria com não sei o que... Então, é isso. Mas você também, na hora que você está cortando o cabelo da sua cliente, está fazendo o seu reflexo, você entrega como profissional. Entende? Que não é só, não uma adianta parte. Só o Enfim, marketing da galinha filosofamos, morta. né, agora aqui, né?
Dani, meu amor, muito obrigada. Amei ficar esse restinho de sexta-feira aqui com você. Aproveitar que o maridão tá num plantão noturno hoje, eu falei, ai, vamos hoje, que hoje eu tô com Vale Night pra você. Ai, ótimo. Apesar que vai sair na quarta, mas todo mundo sabe que nosso papo no salão é gravado. Hoje a gente tá aqui numa sexta-feira. Eu deveria estar o quê? Bebendo, indo pro show no Villa Country, que hoje tem Leonardo, mas não vou. Quer dizer, eu acho que eu não vou, não sei, mais tarde. Mas estou aqui fazendo conteúdo educativo, que eu acho que é o que falta. E além de educativo, inspirador, porque eu acho que a sua história, que eu sabia bem pouco dela, até porque a gente fala mais dos outros, mas não no mau sentido, né, gente? Das experiências dos outros do que das nossas. E assim, eu amei saber que você começou no Eldorado como vendedora, porque eu acho que tem muita gente que menospreza, que acha que tá ali e dali não passa. E aí fala, não quero me aposentar como vendedora. Mas não, você não precisa, basta você correr atrás. Tem caminhos, né? Com certeza. E obrigada a você pelo convite. Saiba que eu tenho uma super admiração pela sua história, por toda, da onde você veio, para o que você faz. Então, eu dediquei meu tempo, que é a coisa mais valiosa que eu tenho. E que o tempo é o nosso bem mais valioso. Para vir aqui, porque realmente o meu respeito... E o tempo dela, gente, custa caro, viu? Foi difícil a gente conseguir marcar assim, um horário, né, para fazer, que eu sempre venho de última hora, na correria. Mas saiba de toda a minha admiração. Achei muito legal a proposta de poder ter um momento de troca entre indivíduos e não só sobre dicas do melhor Babyliss, alguma coisa, porque isso já existe. Já tem, já tá bichado. Ou qual o look que tá em alta na Vuitton. Gente, isso aí você entra no Instagram da Vuitton e vê. Não precisa a gente falar. A gente tá falando aqui de vida real, que realmente você pode pegar daqui e usar na sua vida. Né? Que tem muita gente que hoje tá ali, passando no Instagram e tá assim, sem perspectiva nenhuma da vida. Sim. Né? Fala assim, todo mundo tá feliz e eu não tô. Mas teve uma época que eu não estava feliz, que você também não estava feliz, que a gente queria algo, mas a gente não só passou o dedinho, a gente botou as perninhas para colocar. Até hoje. Então, obrigada pelo convite, um prazer, tá? Poder compartilhar. Obrigada por poder compartilhar também, né? Um pouco da minha história. E fico sempre muito orgulhosa de ver o seu crescimento, a sua evolução. E eu te falo que você fique bilionária. Amei. Entendeu? Muito, assim, para gerar ainda mais oportunidades para pessoas. Eu tô pronta para receber Amém. a bênção. Amém. Obrigada, meu amor.